Amen. Amen. When we look at Millerite history, Quando nós olhamos para a história millerita, we've discussed the fact that it was God's intent nós that discutimos o fato Christ's second advent would de be que era in their lifetime. o propósito de Deus que o advento de Cristo iria ser no tempo de vida deles. dass zu ihrer Lebzeiten noch wiederkommen würde. We began to discuss this Nós começamos a discutir isso o ano Das haben wir passado bereits letztes Jahr angefangen zu besprechen. in Brazil. This subject about no Brasil. prophecies and how they Esse work. assunto sobre profecia condicional e como tudo isso funciona. Und wie sich das verhält. I don't believe this is a simple, straightforward issue. Eu não acredito que essa seja uma questão assim tão simples. At the time, people who were in the movement, who are still in the movement, were disagreeing with the position or the conclusions that I was drawing. Na época, as pessoas que estavam no movimento estavam em desacordo com a visão que eu estava esboçando, I'm colocando. not sure what their position is today. Eu não tenho certeza qual seria a posição deles hoje. So what I'm referring to, Então, o que eu estou me referindo agora Daniel verse é como você lê o verso 40 Was ich mich frage, do capítulo es kommt 11 drauf an, de wie du Daniel. Daniel 11, Vers 40 liest. Do you read this verse the way Josiah Litch read it, or do you read it the way that this movement understands it? Você lê esse verso da maneira como Josiah Litch lê ou como esse movimento entende hoje? Josiah Litch. Eu disse Josiah Litch, ele falou Uriah Smith. Lesen wir den Vers, wie Josiah Josiah Litch Litch. gelesen hat, oder so, wie ihn diese Bewegung heute versteht. Because we're so familiar with Uriah Smith's work. É porque a gente está tão familiarizado com o trabalho de Uriah Smith. Vertraut, And when I discovered that Uriah Smith was just copying or plagiarizing Litch's work, Que quando eu descobri que que Uriah Smith estava copiando, né, o trabalho de and Josiah Litch was Litch, considering these issues at the same time that he had written the famous prediction about e Litch estava considerando essas questões da mesma forma como ele considerou as questões da descoberta dele em 1840. Abhandlung über 1840 schrieb, auch Daniel 11, über Daniel 11 kommentierte, in my thinking dann war in meinem No Denken meu modo it de made me ver, reconsider me fez reconsiderar what Smith had written. o que dann, Smith tinha ließ mich das noch escrito. einmal drüber nachdenken, über was Uriah Smith geschrieben hat. If we're going to take such pains to try to understand what Litch is speaking of about 1840, Wenn es Se a uns gente solche vai Kopfschmerzen tentar entender o bereitet, que o Litch estava was querendo Litch escrever Jahre em 1840 1840, schreibt, so why would we not equally consider his understanding of verse 40? por que então que a gente não considera igualmente o seu entendimento do verso 40? Você lembra? That I drew a little diagram which said Revelation 11, Que eu desenhei um diagrama dizendo ali Apocalipse 9, Daniel 11. Daniel 11. so I don't know if what you consider about that, if it has any relevance or it's just playing with numbers. Não sei se você considera alguma coisa em relação a isso, se tem alguma relevância ou se estávamos brincando com os números. Before that study, Mas antes desse estudo no Brasil, o ano passado, Bevor diesem Studium in Brasilien im letzten Jahr, we'd already come to a conclusion in November 2018 nós já tínhamos chegado a uma conclusão em novembro de 2018, been to a school of the prophets in Kenya, na Escola de Profetas no Quênia. an einer Schule in Kenia. and there we established E lá nós estabelecemos that
que em 1840 o fortalecimento do primeiro anjo, na verdade, foi o alto clamor do primeiro anjo, eu quero dizer. Primeiro clamor do primeiro anjo. Então, quando nós começamos a considerar que 1840 era o alto clamor do primeiro anjo, e nós vimos a sua conexão na história em que nós agora vivemos, que é o alto clamor do terceiro anjo, ambos estão conectados a uma guerra de 10 anos, uma guerra por procuração envolvendo a Síria. É que parece que não é tão fácil desconsiderar toda essa informação para mim. Eu considerei que isso fosse uma luz. Talvez outras pessoas não considerem. Future for America currently refused to see this alternate version of verse 14. Então, o Future for America atualmente ele se recusa a ver essa visão alternativa desse verso. First of all, it challenges this movement's understanding of how to. Primeiramente, isso desafia a compreensão desse movimento de como abordar esse verso. Mas eu acho que, de maneira mais significativa do que isso, nos desafia a reconsiderar como que realmente nós abordamos a inspiração. Como você pode ter duas versões alternativas do mesmo verso? O rei do sul, ele, rei do norte. 3 pessoas: França, Egito, Turquia. Você pode ter essa versão que parece tão literal, ou a outra versão que nós temos é a que está correta. Que você tem o rei do sul e o rei do norte. Apenas 2 pessoas. Então, 3 pessoas ou 2 pessoas. E essas 2 pessoas são Papado e a França. Vamos desenhar isso, então. Verso 40, primeira versão. Rei do norte, ele. Desculpe, rei do sul, ele. Rei do norte, ele também. Será que isso é a França? Sim. E ali, rei do sul, desculpe, rei do sul, Egito. O Rim é França. Depois, rei do norte, Turquia. E o Rim, ali novamente, França. É assim que a gente lê esse verso. Tudo isso acontecendo em 1798. Eu quero lembrá-los que, na verdade, isso ocorreu assim. Aconteceu dessa forma. E você tem que se perguntar, será que isso é uma coincidência? Porque eles usaram a mesma lógica que nós usamos. A mesma lógica que nós usamos sobre que marco?
Qual marco? 9/11. 11 de setembro. If Ellen White had said, Se Ellen White tivesse dito, I had this dream eu tive esse sonho when I was in Melbourne quando eu estava em Melbourne, about buildings being destroyed, sobre os edifícios sendo destruídos. we have attached that to the buildings coming down in New York. Será que nós conectaríamos isso aos edifícios que caíram em Nova York? New York in Verbindung gebracht. No, we wouldn't. Não, não conectaríamos. We attach a dream that she had in New York, Nós conectaríamos um sonho que ela teve em Nova York say, something about e New diríamos, York. alguma coisa sobre Nova York. When buildings are attacked in New York, we make that connection. Quando os edifícios foram atacados em Nova York, nós faríamos essa conexão. I would argue, Eu argumentaria, even though it looks quite similar, mesmo que pareça muito semelhante, their methodology is actually stronger than ours. a metodologia deles ainda é mais forte do que a nossa. Tragfähiger wie unsere. Because at least you can identify the South and the North with nations Porque that pelo have menos been você pode identificar o Sul e o Norte como nações que tiveram esse poder no passado. Identifizieren, wie sie auch in Vergangenheit waren. Our connection is Ellen White had a dream in the city. A nossa conexão é tipo assim, Ellen White teve um sonho numa cidade, But we both use the same concept. mas ambos usamos o mesmo conceito. You look in the media Olhe na mídia In die Nachrichten. and you see that these e events você verá que esses eventos Oder erkennst, dass diese ocorreram. Ereignisse aufgetreten sind. go to the media and you see buildings came down in New York. Você vai na mídia, você vê que edifícios caíram em Nova York. Die Gebäude in New York zu Fall gekommen sind. It's the same concept. É o mesmo conceito. Why do we find this one so troubling? E por que a gente acha esse aqui tão problemático? Das so problematisch finden. Our version, Nossa Unsere versão. Version. Unsere Auslegung. verse 40, Para o verso 40. the king of the south O rei do sul Südens, comes against him. vai contra ele. King of the north O rei do des norte Nordens. vai comes against him. contra ele. We create a structure. Nós criamos uma estrutura, So we're going to go to Revelation 13. que vamos a Apocalipse 13, We're going to go to Revelation 17. vamos a Apocalipse 17 Discuss a deadly wound that e occurred. vamos discutir uma ferida mortal que ocorreu. Tödliche Wunde finden, die auftritt. And we see that that deadly wound will be E healed. vemos que essa ferida mortal vai ser curada. So what we have done Então, o que nós fizemos is we've seen é a death que nós vimos uma morte and a e resurrection. uma Dann ressurreição. eine Auferstehung. This is the concept that we're using Esse é o conceito que estamos usando to build this framework here. para construir esse quadro aqui. Now, when this verse was first dealt with, Quando primeiramente nós lidamos com esse verso, Zum allerersten Mal in dieser Bewegung behandelt wurde, they were not using structures such as this chiasm that I'm discussing. eles não estavam usando estrutura como esse quiasma que nós estamos usando. Explanation of how to approach this verse. das ist nur Essa é apenas uma maneira atual de como nós abordamos esse versículo. Which I think is a robust explanation. Então, eu acho que é uma explicação robusta. Widerstandsfähige Erklärung ist. So we identify this. Então, nós identificamos isso como sendo a França. So we are introducing France into our story, just as the Millerites. Nós estamos introduzindo França na nossa história, assim como os mileritas fizeram. But what we see Mas o que nós vemos is this is an attack é isso como um ataque ao papado. Als ein Angriff auf das Papsttum markieren. the deadly wound that's delivered to the papacy. That's what we see. A ferida mortal é dada ao papado. É assim que nós vemos isso. Then Então, we see that the king of the north will resurrect. nós vemos que o rei do norte vai ressuscitar And come against, e vai vir just put Russia. contra o que nós chamamos de Rússia. Angegriffen.
is how we understand this verse. É assim que nós entendemos esse verso. So what we do Então, o que nós fazemos, is we say, nós dizemos, please, the same person, papado, Wir sagen, mesma dass pessoa, Papst die gleiche Person ist. and e France França, and Russia, e and Rússia, Soviet Union, ou a União Soviética, Und wir sagen a auch, mesma dass pessoa. Frankreich und Russland oder die Sowjetunion der gleichen Spieler sind. King of the North, Rei do Norte, King of the South. Rei do Des Sul. Nordens und König des Südens. Come to significantly different conclusions. Nós chegamos a conclusões significativamente diferentes. Now, what you end up, the conclusion that you end up coming to, Agora, a conclusão que a gente acaba tendo, besides all the details and intricacies, além de todos esses detalhes, Schwierigkeiten oder Details, die noch auftreten. is that this one é que esse will give you one primeiro, time of the ou end. seja, essa primeira versão, né, Die erste vai te Auslegung dar wäre Einseit des Endes. tempo do fim. And this story E essa história, Auslegung, que é a versão número 2, vai te dar 2 tempos do fim. and that's what is substantially different. E isso é o que é a diferença básica entre esses dois. What we sometimes do, O que às vezes nós fazemos, this movement is not very good at this because we pick and na verdade esse movimento não é muito bom nisso porque a gente acaba escolhendo o que convém. Dinge aussuchen. when someone attacks us, Quando alguém Wenn nos uns jemand ataca attackiert oder angreift, they disagree, ou discorda conosco, like we disagree with FFA now. como nós genauso discordamos wie com o wir FFA unterschiedlicher Meinung agora, wie FFA sind, What they say is their claim o que eles dizem to authority, to authenticity, é que eles authentic. okay. Eles afirmam, Sie behaupten, então, dass Sie das a Wahre sind, dass autenticidade Sie die de autoridade Authority and genuineness is a thus saith the Lord. é dass- assim dass- diz o dass- Senhor, dass das, Wahre und die Autorität como se isso ein fosse so a spricht a autenticidade da autoridade. É o assim diz o Senhor. Ein so spricht der Herr. But the reality is Mas, na verdade, a realidade they pick and choose when they want to use é this concept, que thus saith eles the Lord. escolhem Dass sie sich conforme a aussuchen, conveniência, wann sie quando dieses eles Konzept querem von einem so spricht der usar Herr, esse wann nicht. conceito. This example highlights this issue E Und esse dieses exemplo, Beispiel ele stellt das salienta in besonderem essa Maße questão. heraus. because if Christ is going to come back in the lifetime of the Millerites, Porque se Cristo vai voltar na vida dos Milleritas, this no tempo version, dos Milleritas, então essa versão, this thus saith the Lord, esse assim diz o Senhor, So spricht der Herr, cannot be correct. não pode estar correto. Aí ele está apontando para a nossa versão, né, dos 2 tempos do fim. Isso se torna difícil para as pessoas aceitarem. Leute, das anzunehmen. This reading is wrong. Dass Então, diese Art que essa zu denken leitura, falsch ist. que essa leitura é errada, porque nós não podemos ter 2 tempos do fim. Once God's church Uma vez gets to a que certain a point in Igreja its de experience, Deus chega a um Wenn certo Gottes Gemeinde ponto na sua an einem experiência, gewissen Punkt in seiner oder in ihrer Erfahrung angekommen ist, we'll call it compromise. vamos chamar isso de entrar em um acordo, Ellen White will call it negociar. covetousness. A Ellen White vai chamar de Compromise, ganância. covetousness. Habsucht oder Kompromisse, The word that we would use, A palavra que das Wort, was nós wir dafür usaríamos, nutzen würden, taken from the scriptures, das tirada wir aus das dem Escrituras, is Laodicea. é wäre Laodiceia. Laodicea. And we identified E nós Wir haben bereits identificamos festgestellt, that occurs in 1850. que dass isso ocorreu das em im Jahr 1850. Tage kommt. Laodicean condition. A condição Dort laodiceana. sehen wir den Zustand von Laodicea. If you've watched presentations on this subject in the past, Se você olhar as apresentações desse assunto no passado, you'll know how I approach that subject, that history. você vai ver como que eu abordo esse assunto, essa história. God is going to give Ellen White a vision, a dream. Deus vai dar a Ellen White uma visão, um sonho. They're going to be led to produce this chart.
Eles vão ser werden levados dahin a geführt, dass sie produzir diese Karte esse quadro in profético 1850. aqui em 1850, God wants to begin porque Deus ele draw in quer the world. começar a trazer para ele o mundo, trazer para próximo dele o mundo. If you want to say it in a very simple fashion, Se você quiser dizer de uma maneira bem simples, this was for the church, this was for the world. esse primeiro quadro aqui foi para a igreja e o segundo para o mundo. It's a simplistic way to see that history. Essa é uma maneira bem simplificada de ver essa história, diese Geschichte angehen kann. But I think it has some merit and some value. mas eu acho que tem algum mérito, tem algum valor. Ja, da liegt gewisser Wert drin. If you notice those charts, Se você observar esses quadros proféticos, Ja, bemerkt oder they follow a principle eles seguem um certo princípio, a principle that we've taken from a Bible verse that we've discussed a lot this um week. princípio que é tirado de um verso bíblico que nós já discutimos essa semana. Which Bible verse is that? Que verso na Bíblia é esse? Isaiah 46 verse 10. Isaías 46, verso What do we learn 10. in that verse? E o que nós aprendemos nesse verso? Concepts. Que tem dois conceitos. Begin here. Você começa aqui, Go from point A to point B. você vai do ponto A ao ponto B. What do we call O that? que nós chamamos isso? Uma palavra. What does Progressão. Was O que quer dizer progressão? mean? I wouldn't express it this way. Eu quero expressar dessa maneira. You're getting better, Você está ficando melhor getting worse. ou você está ficando pior? You're improving Você está melhorando verbesserst dich, or you're ou deteriorating. você está deteriorando? verbesserst dich. It's not the only way to explain progression, but I think it's true. Essa não é a única maneira de explicar a progressão, mas eu acho que é verdadeira Erklären kann, aber ich denke, essa maneira. so ist es wahr. It also teaches us, Isso também nos Außerdem ensina, lernt uns, we'll put vamos marcar aqui A also wir e B. markieren hier von A nach B, but the passage also tells us aber Mas a passagem der também Vers nos sagt uns diz auch, that it's the same, que dass es é o das Gleiche mesmo, ist. alpha and omega. alfa e Alpha, ômega. Ele colocou ali A1 e A2. And enlarge. Repetir e ampliar. Erweiterung. It has to have two there, Tem que Es ter muss hier o eine 2 2 ali, geben, otherwise it wouldn't be repeat and enlarge. senão não denn seria sonst wäre es repetir keine e Wiederholung, ampliar. Erweiterung. It would just be repeat. Seria só Sonst wäre es ja repetir. nur eine Wiederholung. And there's very little information when you just do a repeat. E tem muito, There's very tem muito little pouca information. informação se Und, você das só hier ist nur eine repete. ganz kleine Information, oder das ist nur eine kleine Information, wenn man das wiederholt. If you say woe, woe, Se você diz ai, ai, have you learned anything? se você aprender qualquer coisa a segunda vez, Mal etwas gelernt? No, because it's exactly the quer dizer, same. você aprendeu alguma coisa a segunda vez? Não, porque é exatamente a mesma coisa. No, it's just repeat. Não é repetir e ampliar, é só repetir. Just think about this. Então pense Jetzt sobre denk mal isso. darüber nach. The Millerites, Os mileritas, with their limited capability com a capacidade limitada deles, in interrogating inspiration, na maneira de interrogar a inspiração, yeah, ou na maneira de Die pesquisar a Möglichkeit, inspiração, das zu studieren. they don't have the tools that we have. eles não têm as haben ferramentas die, que nós temos. Werkzeuge oder Möglichkeiten, die wir haben. I don't mean phones and computers. Eu não estou falando aqui de Smartphones. celulares, computadores, eu estou falando de The tools that we have. ferramentas, né, que nós temos hoje, possibilidades, informação crescente que nós temos hoje. Agora, segura aí esse pensamento. Hopefully we all know Eu espero que nós that when we say saibamos que woe, quando a gente diz ai, ai, Revelation chapter 8, é Apocalipse capítulo verse 13, 8, verso 13, there's these woes que tem esses ais, because something else is about to happen. porque alguma coisa vai acontecer.
Three woes. Aqui temos os 3 ais. We understand that? Nós entendemos isso? See this as Islam. A gente vê isso como Islã, ist. Problem is, mas o problema é, if you're going to say woe and woe, se você vai dizer ai e ai, what information have you increased? que informação aqui você Information hast du aumentou? denn jetzt da hinzugegeben? None. Nenhuma. Keine. So when they see that, Então, quando eles veem isso, what they cannot do o que eles não conseguem fazer Was sie nicht tun können, is to do this. é fazer isso. dass sie Folgendes tun Colocar können. ali número 1, Und dann número das hier, 2, This und dann das. and say that the e first one dizer plus que the o second one primeiro equals the third. mais o Sie können nicht segundo sagen, dass das se erste iguala plus ao das zweite terceiro, Wehe das dritte Wehe ergibt. que é uma aplicação tríplice Keine dreifache que nós Anwendung machen. fazemos. It just says woe, woe. Porque só diz ali ai ai. Wehe, Wehe heißen. What they have not done, O Was que sie eles nicht não getan haben, fizeram notice the differences between them. é notar ist, dass as sie die, diferenças entre Unterschiede eles. zwischen den Wehen erkannt haben. They observe Eles Sie observaram bemerken, a spear uma dass lança es hier einen Speer gibt and a gun, e uma arma de hier fogo, ein Gewehr. but they don't know what to do with that. mas eles não sabem o que fazer com isso. So they're going to get the third Então eles Und pegam a damit haben sie terceira das dritte Wehe, and not do anything. e não fazem gar nada. nichts damit. They can't make the connection Eles não conseguem fazer a conexão, because they don't understand about repeating and large like we do. porque eles não entendem sobre repetir e ampliar como nós Wiederholung und entendemos. Erweiterung, wie wir es haben. They don't understand about triple application. Eles não entendem sobre a aplicação tríplice. That's a side point. Então, esse é um ponto que eu queria fazer. That's a side point. Das ist nur ein Nebenpunkt. We have to consider this subject in both ways. Nós temos que considerar esse assunto de ambas formas: Progression and repeat and enlarge. progressão e Fortschritt und repetir e Wiederholung und ampliar. Erweiterung. So, come to 1850, Então, chegamos em 1850 we've come to a Laodicean condition. e entramos Da numa verfallen condição wir dem Zustand laodiceana. Laodicea. So, what we see Então, o que nós vemos is that the church is progressing é que a igreja Dass está die, progredindo, Gemeinde, ou está em progressão, and it's progressing in a downward form. mas está em progressão und sie em uma fällt direção Stück für de Stück. queda, de decadência. Now, this experience, Essa experiência, covetousness, Habsucht, ganância, compromise, entrar em Kompromisse, acordo, negociar, Laodiceia. often when we think about this, wenn wir Normalmente, quando nós pensamos sobre we have isso, a perspective of what that means. nós temos uma perspectiva do que isso significa. oder Vorstellung, was das bedeutet. That perspective, by and large, is given to us E essa perspectiva Diese é Vorstellung dada wird zum großen Teil para uns nós von através de Ellen and I'm White. suggesting E eu estou sugerindo a different perspective, a different understanding. uma perspectiva diferente, um entendimento diferente, einen anderen Blickwinkel. A different view uma of visão what a Laodicean diferente is. Wir brauchen do que é einen anderen uma Blickwinkel condição de dessen, Laodiceia. was den Zustand von Laodicea ausmacht. First of all, Primeiramente, it's a satanic attack. é Es um ist ataque eine satânico. Ein satanischer Angriff. It's not something that we just came up by ourselves with. Das Não ist é etwas, algo was que wir nós selbst descobrimos quasi hervorgerufen sozinhos. We didn't just say, "Oh, let's give up." Nós não We didn't dissemos, say, "Let's just vamos give up." haben. Wir haben desistir, nicht gesagt, oh, wir ergeben uns. nos rendemos. This was a satanic attack. Esse Das foi war um eine ataque satanische, satânico. Ein satanischer Angriff. Progression, repeat, and enlarge. Progressão, repetir e ampliar. Now, hopefully, one thing that you've learned this week. Então, eu espero que vocês tenham aprendido uma coisa essa You semana, have to deal with both. Dass wir que mit você beidem tem que lidar com os So, dois. what's the relationship between these two charts? Então, qual que é a relação entre esses dois quadros proféticos? Because in the past, Porque no passado, Future for America Future for America, very strong in its position on these charts. ele se posicionaria fortemente em relação a esses quadros zu proféticos. diesen Karten eingenommen. There's a whole series called Habakkuk's Tables that
Tem uma série inteira Eine ganze Serie, Habakkuk's que Tafeln, é sobre as Tafeln. tábuas de Abacuque, que fala sobre esses quadros proféticos. Então, quando eles abordam esses quadros, como que eles fazem isso? Que metodologia ou que princípio eles usam? Qual desses dois? Welche haben Sie genutzt? Progressão. Sie nutzten den Fortschritt. Go back and see their presentations. Volte e veja as suas apresentações. They will teach this. Eles vão ensinar o seguinte: 43, 50. 53, 58, 50. This Essa tábua aqui de 43 is what? é o quê? Stellt was dar? The foundations Sie Os stellen die fundamentos. This E essa outra de 50, are the pillars. os pilares. We've all heard it, we all know. Nós já ouvimos isso, nós sabemos. This is the only way they're willing to see this. Essa é a única forma que eles veem isso. Wie Sie bereit sind, das zu erkennen. And when I first was looking at these charts, E quando eu olhei para esses quadros proféticos pela primeira vez, perhaps not first looking at, but when I was first presenting on them, talvez não quando eu olhei, mas quando eu apresentei pela primeira vez, 10 years ago, 10 anos atrás, guess what I said? adivinhe o que eu Ratet disse? mal, was ich gesagt habe. I said, Eu disse, there it is, the foundation of our faith. ali Hier está ist das os Fundament fundamentos de unseres nossa I fé. got my wrist slapped. Glaubens. Und dann E eu wurde mir sozusagen auf tive, den Finger né, gehauen. eu levei um tapa na minha mão e me disseram, não ensine tolice. A tábua de 50 representa os pilares que são construídos sobre o fundamento. Richtig? Of course it's correct. Isso está correto? Look, Claro, está correto. we start off here Nós começamos aqui and we na de progress. 43 e nós progredimos. It doesn't show it here. Não mostra aqui nessa de 43. How many messages do we have? Quantas mensagens nós temos? Revelation 14. Apocalipse 14. A primeira, And the second. a segunda. There's no third angel's message on this chart. Não tem a terceira mensagem angélica nessa tábua de 43. Não tem a mensagem do santuário nessa tábua de 43. Por quê? Porque nós progredimos. Existe uma progressão. Então está correto. However, Contudo, what they were and I suspect are still not willing to see o que eles não queriam ver, e eu acho que ainda não querem ver, because since then é porque desde então I found quotes eu encontrei citações that show that this is the foundation. que mostravam que esse era o fundamento, a de 1850. Em parênteses, As much as this is. tanto quanto a de 43 era. I've taught that E eu ensinei isso in the presence of Elder Jeff. na presença do ancião Jeff e ele não fez nenhuma objeção, Because the logic and the proof is right in front of you to see. porque a lógica e a prova está bem na sua frente para você ver. So when you go to the relationship between 43 and 50, it's a progression and repeated in Então, love. quando você vê a relação entre a de 43 e a de 50, é uma progressão e também é repetir e ampliar. If you're repeating it, who are you repeating it for? Se você está repetindo, para quem que você está repetindo? If you're willing to see, Se você quiser ver, sees it. é fácil. First the church, Primeiro a igreja, a de 43, e depois o mundo, a de 50. exact same message. É exatamente a mesma mensagem. Teach, isn't it? É o que nós ensinamos, não é? God's dealing with humanity is always the same. A maneira de Deus lidar com a humanidade é sempre a mesma. So God wants to repeat the message here Então Deus quer repetir a mensagem aqui to the world, para o mundo. and Satan E Satanás, wants to prevent. ele quer impedir isso. I want us to conceptualize. Eu quero que a gente entenda, This is
Que isso não é que os adventistas estão sendo preguiçosos ou que estão sendo pessoas ruins. Não é o que está acontecendo aqui. Aqui nós temos pessoas sinceras, dedicadas, que agora são alvo de um poder satânico. Não estou também dizendo que isso é uma boa desculpa, mas ainda assim eu quero que a gente veja como você está individualmente. Você vive a sua vida, você quer ser bom. E por que você continua tropeçando e caindo? Você vai me dizer, por causa de Satanás. E quando Deus se livrar dele, e eu chegar ao céu, não vou mais tropeçar e cair, porque não terei ele para me tentar. Então, se você tem esse modelo para você mesmo, e tem validade, é válido, né? Então, veja o que está acontecendo aqui. Boas pessoas que querem fazer a obra de Deus. Deus quer encorajá-los. Ele dá visões e sonhos para Ellen White. Mostra como produzir esse quadro profético, que vai ser o estandarte da mensagem do Evangelho que vai ser levada ao mundo. Satanás, ele fica enlouquecido, porque ele sabe que o fim dele está próximo. Ele só tem uns poucos anos à frente. Então ele vem com esse plano. Eu tenho ouvido todas as apresentações que esse movimento faz sobre a condição da Igreja de Deus. Que essa igreja está no espiritualismo. Então, aquela versão dos eventos, aquela perspectiva que nós temos, eu não estou atacando. O que eu estou dizendo que não é uma perspectiva que nós pegamos da inspiração, especialmente quando se trata desse assunto, o assunto sobre Israel moderna. Agora, você pode querer ir na história da bruxa de Endor e ter seguir uma linha lógica, mas é apenas uma perspectiva. Eu quero acreditar na perspectiva e pegar essa perspectiva não que foi inventada por alguém. E eu não digo isso para atacar esse modelo. Eu acredito que tem alguma validade. Mas eu quero ir para um modelo que é inspirado. E o que eu acho, o que eu vejo, e você veria também, né, se você lesse, é o seguinte. Mas antes de eu dar isso para você, quando nós começamos a abordar metodologia e como temos que ler, deveríamos usar o senso comum. Deveríamos fazer o que é óbvio antes de fazer o extremo, o que é extremo.
vorziehen. the conventional before the peculiar. Deveríamos fazer o convencional, aquilo que é comum, antes do que é Also peculiar erst das ou Offensichtliche diferente. und dann das Extreme. Just repeated it. Okay. What do I mean? O que eu quero Agora, dizer Mike. com isso? Go to great controversy. Vá Geht para doch o mal grande zum conflito. Go to spiritual gifts. Vá para o Geht zu den Spiritual geistlichen Gifts. Gaben. Don't go to some letter that Ellen White writes to an individual. Não vá para Okay, alguma geht carta nicht que zu Ellen den White escreve Briefen para von algum Ellen White, die indivíduo. irgendjemand persönlich schreibt. That's what I mean by go to the conventional, go to the normal. Isso que eu quero dizer quando eu digo vai para o convencional, vai para o normal. Ha? Zu dem Herkömmlichen zu gehen. I'm not saying ignore those letters. Não estou dizendo que devemos ignorar aquelas cartas, Ignorieren soll. aqueles manuscritos. Why not go to the published writings as opposed to the unpublished writings? Por que que não vamos aos escritos que são publicados, ao invés de ir para os que não foram publicados? Unveröffentlichten Schriften. What I mean by unpublished writings, O que eu quero dizer por escritos não publicados, Ellen White, will write something, some notes. ela escreveria algumas notas, por exemplo. She'll pack it away Dann Ela verstaut mandaria, called a enviaria manuscript. Und das e nennen wir dann chamaria ein manuscrito. Not the church. Das ist nicht die Não a Gemeinde. igreja. She doesn't do anything with it. Ela não faz nada Sie com macht isso. damit nichts. She just files it away. Sie verstaut es einfach. Sometime later, Aquilo meio que desaparece, assim. Aí, um tempo depois, nós liberamos esses manuscritos e se chama manuscritos liberados. why would that be your primary source of reference? Por que seria essa a sua principal fonte para a Well, Ellen pesquisa? White is guiding you. Faça o que Ellen White está Nimm doch das, lhe dizendo, was lhe guiando Ellen para White- fazer. Ellen White schon hinführt. Go to the published writings that she is publishing. Vá para os escritos publicados que ela está That'd be publicando. common sense. Será que esse não seria o We senso love comum? conspiracies. Mas nós gostamos de teorias de We say those conspiração. manuscripts have secret E aí a information. gente diz, esses manuscritos têm alguma informação secreta Versteckte Botschaft, that they're withholding from us. que estão escondendo de nós. So we want it. Então, nós deswegen wollen wir queremos. es haben. So the only point I want to make by that little story Então, o ponto que eu queria fazer com essa história is not to ignore all of that extra information. It's important. é que não é para a gente ignorar toda essa informação extra. É importante, But you start with the obvious. mas é que é para a gente começar com o óbvio, com o que é publicado, trabalho publicado. E depois a gente faz mais pesquisa. Das tust, You go E se to você faz both isso, spiritual gifts and the great você vai controversy, para o grande conflito e o Spiritual Gifts, Kampf gehst, you'll find one thing. você vai encontrar uma coisa Comes to the subject that we're addressing about 50. und em relação a esse assunto que nós estamos falando, tá? De 1850. Ellen White, Ellen White, she writes on this issue. quando ela escreve She sobre writes about this subject. esse assunto, Has the following commentary. ela hat folgenden faz o Kommentar, seguinte wenn sie comentário. diese Thematik schreibt. Satan Ela diz: is going to look Satanás Wird sich vai olhar para a die Gemeinde and he's igreja going to look at the world e vai olhar anschauen, para o wird sich die mundo. Welt anschauen. and he's going to realize E ele vai se dar you conta can't deal with them in the same way. que ele não Dass du, pode lidar com beide eles da mesma gleich forma, behandeln kannst. com o mundo e com a igreja. So he's not going to say the church and the world are the same. Então, ele não vai dizer a igreja e o mundo são o mesmo, a mesma coisa. Ele vai dizer o seguinte: The church, a igreja, Adventism, a igreja adventista, Adventismus, they believe in the Bible. eles acreditam na Bíblia. We're not going to persuade them to become spiritualists. wir Nós não werden vamos sie convencê-los de dahin se führen, tornarem dass sie Spiritisten werden. So we espiritualistas. won't even try. Então, Somit nem werden vamos wir das nicht einmal tentar. versuchen. He acknowledges that we won't enter into spiritualism. Ele tem conhecimento que nós não vamos entrar no espiritualismo. Ellen White's commenting from his own words in the published premier books. Ellen White está comentando sobre suas próprias palavras, ou seja, as palavras de Satanás, em suas publicações. We say E nós, do movimento, dizemos:
ignoriere das. Vamos ignorar isso. A gente gosta da história da bruxa de Endor. Qual que deveria ser a nossa abordagem principal? O nosso entendimento de um texto antigo na Bíblia ou uma leitura clara do Espírito de Profecia que já está publicado. Eu sugiro a segunda opção. Então ele diz, o mundo, eles não leem a Bíblia. Então a maneira que nós vamos lidar com o mundo é introduzi-los, confirmar eles no espiritualismo. Isso é Satanás falando. Então Satanás vai atacar a igreja e vai atacar o mundo. O mundo, Satanás vai atacar com o espiritismo. Como que a igreja vai ser atacada? Você não pode impedi-la de ler a Bíblia. O que nós vamos fazer? Vamos permitir que eles leiam a Bíblia. Mas vamos incentivá-los de começar a mudar a abordagem de como eles leem a inspiração. Então, você pode acreditar no segundo advento, está tudo bem. Satanás nem se importa em relação ao sábado. O que ele quer fazer é fazer com que a gente perca o nosso foco nesse marco, que é o segundo advento. E o que eu quero dizer com isso? Satanás e seus anjos dizem, né? Nós não nos importamos se eles acreditarem no segundo advento, desde que eles não saibam quando que vai acontecer. Então, se você não sabe quando o segundo advento vai chegar, o tempo vai continuar, o tempo vai passar, e você vai se preocupar com a educação dos seus filhos, seu trabalho, sua casa, precisa pintar, não dá para deixar deteriorar. Então, Satanás, ele quer que tudo esteja intacto. Ele quer que você leia a sua Bíblia, mas aquela versão light, leve. Guarde o sábado, acredite no segundo advento, acredite que você é especial, mas sabe, nós não sabemos quando isso vai acontecer. E você precisa cuidar de você mesmo. O que você precisa fazer é se preocupar em relação à sua situação aqui na Terra. Pode demorar muito ainda antes que Cristo retorne. Então, não perca a sua mensagem, só se livre de uma parte de sua mensagem. Nós já discutimos isso antes. Os mileritas. Antes disso, Moisés, os discípulos, agora os mileritas, todos estão lidando com dois assuntos, duas questões. Quando eles entregam a mensagem deles, quais são esses dois? Esses dois assuntos, duas questões. Geografia e tempo. Tempo se cumpriu. Então, o que Satanás vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: vamos deixar a geografia intacta.
Adventists know where Christ is. Os adventistas sabem onde é que está Cristo, They know he's coming down. They know eles we're sabem going que ele back. vai voltar e que Sie depois wissen, dass er vamos para o wiederkommt céu und dann novamente. wieder, dass sie dann in den Ele Himmel vai fahren. novamente para o céu. A Geography, geografia está ok. Das ist in Ordnung. We'll now deal with the subject of time. Mas agora vamos lidar com o assunto sobre o What tempo. our church does E o que a nossa igreja faz through this satanic temptation através dessa Ursache durch diese tentação satanische Versuchung is forget satânica our message on time. é esquecer sobre a nossa mensagem de tempo. So I want to say, Então, eu quero dizer Laodicea que Laodiceia equals é igual, no time. für keine Zeit. não, sem tempo. Laodiceia That's the premier não tem definition tempo. of Essa Laodicea é that I want us to a understand. definição principal de Laodiceia. Definition von Laodicea, die ich möchte, dass ihr sie versteht. Laodiceia é igual a Somit sem tempo. We forget our message on time. Então, agora nós esquecemos nossa mensagem sobre tempo. Very moment und im E gleichen nesse Augenblick that God is going to give us more momento information exato on time. onde im gleichen Deus Augenblick, vai wo nos Gott dar uns mais mehr informação Informationen sobre über Zeit tempo. geben möchte. When we talk about the scattering Quando nós falamos sobre o Wenn wir espalhamento Zerstreuung and the gathering, e o ajuntamento, when we relate it to the subject of time, quando nós relacionamos Wenn wir das in isso ao Verbindung assunto mit de der tempo, Zeit bringen, the scattering o espalhamento is no time. é bedeutet sem tempo, Zerstreuung keine não há Zeit. The tempo ali. gathering is a message on time. E o ajuntamento fala de uma mensagem I say sobre tempo. Então eu digo que 1850, 1850, God is going to gather his people, ali Deus vai ajuntar o seu povo, which means he's going to give us a message on ou time. seja, Das ele vai bedeutet, nos dass dar eine uma mensagem Botschaft sobre über Zeit tempo. geben wird. Not for the investigative judgment, but for the executive Não judgment. Nicht para o für das juízo investigativo, Untersuchungsgericht, mas para o sondern für das juízo ausführende. executivo. You have a message E se você tem uma mensagem on time, sobre Über tempo, Zeit geht, but the geography is wrong, mas a geografia está errada, you're doomed. você está condenado. Or, Ou if you have a message on geography, você tem uma mensagem sobre geografia, but you don't have time, mas você não tem o tempo, Botschaft bezüglich der Zeit hast, you're also doomed. você também está condenado. And this is what the Laodicean condition is. E essa é a condição laodiceana. Laodicea ausmacht. What is Sardis? O que é Sardes? We already discussed Nós já discutimos that Sardis and Laodicea are identical que conditions, Sardes e Laodiceia são condições idênticas, alive on the outside, dead on the vivas inside. por fora, mortas Außen por gesehen dentro. lebendig, aber innen tot. Sardis teaches what? Sardes ensina o quê? Two issues. Duas Points. questões, Sie dois lehrt pontos. zwei Punkte. What are they? Quais são? Sind diese? Geography Geografia and e time. tempo. Zeit. What do Adventists or Laodicea teach? O que os adventistas ou Laodiceia ensina? Geography Geografia and e time. tempo. Die Zeit. Sardis says what? Sardes diz o quê? We have the time. Nós temos o tempo. Were they correct? Waren Sie Estavam korrekt corretos darüber? sobre isso, sim. Ja. What about the geography? E sobre a geografia? Geografie. They're wrong on geography. Estavam right on time. errados sobre a geografia, mas Sie haben corretos Unrecht, was die sobre o Geografie tempo. angeht, aber recht, was die Zeit anbelangt. Laodicea, Laodiceia, Sehr. are we correct on geography? nós estamos corretos na Haben wir geografia? recht über die Geografie? Yes. Sim. Ja. Our problem is time. O nosso problema é o tempo. Same condition. É a mesma condição. Two sides of the same coin. Dois lados da Die mesma zweite moeda. Medaille, die zweite Seite derselben Medaille. This is why Satan's attack was so successful. Und deswegen Por isso que o war ataque de Satans Satanás teve Angriff tanto so sucesso. erfolgreich. Both churches have one problem. Ambas Beide essas Gemeinden igrejas haben ein Problem. têm um problema. Here's this coin. Wir haben Aqui diese tem uma moeda. So you has two faces. Você tem dois zwei lados. Seiten. So this is half, Aqui é a metade, ali é Beides outra mal metade. ein halb. heads and tails. Tipo cara e coroa, a gente falaria. Ja, also, also wo der Wert draufsteht und dann irgendeine Rückbildung. Denkt an Euro. 50%. 50% de um lado, 50% de outro. Sardis, Sardes, what's the premier problem? qual é o problema principal que eles têm?
das größte Problem oder Hauptproblem von Sardes. They're correct on time, wrong on geography. Eles estão corretos no tempo, estão errados na So geografia. they're half Então eles right, meio certo, meio Und errado. halb falsch. what's Laodicea's problem? Qual é o problema de Laodiceia? Laodicea? Exactly the same. Exatamente a mesma coisa. They're half wrong. Eles estão Sie sind halb meio falsch errados e meio und halb certos. richtig. This has been demonstrated Isso Das foi wird demonstrado aufgezeigt, in this movement nesse das wird movimento in dieser Bewegung aufgezeigt. last year. o ano Im passado. letzten Jahr. When you go to Brazil, Quando você vai no Brasil Schaut euch e die Vorträge Guadalupe. von Brasilien, Guadalupe an. that's the camp meetings and schools that I'm São referring as campais e as escolas que eu estou me Auf die ich referindo. mich beziehe. to. It was identified Foi identificado Festgestellt, clearly claramente deutlich festgelegt, that Elder Jeff que o ancião was Jeff teaching half estava right, ensinando half wrong, metade dass Jeff certo e eine metade Botschaft errado. lehrte, die Uma halb verdade, gut, metade halb certa e falsch war. metade errada. and he accepted that rebuke. E ele aceitou diese essa Zurechtweisung censura. Akzeptiert. The message was so strong A mensagem foi tão forte that he was forced to be quiet. que ele dass foi er forçado quasi a gezwungen silenciar. wurde, zu schweigen. Later Zu on, required und be quiet. he was required to be quiet. Also das He was ist quiet. He was silenced. by Ele that foi message. silenciado por essa mensagem. Later on in the summer, Mais tarde, no später dann im verão, Sommer a similar issue comes up. uma questão similar Again, acontece it's identified that he's half right, e half novamente wrong. é identificado que ele estava meio certo e offenbar, meio dass er errado. halb Recht und halb Unrecht hatte. And because we as the Church of Ephesus, E nós, como Weil igreja wir de als Éfeso, Gemeinde Ephesus we're so nice. nós somos so nett sind, tão bons, somos pessoas boas. When one of our brothers or sisters Quando um de nossos irmãos ou irmãs are exhibiting estão exibindo characteristics, características de Laodiceia, Eigenschaften von Laodicea offenbart, what we do, o que nós we just fazemos ignore it. é nós ignoramos. We say, Nós they'll dizemos, get over it. isso aí vai passar, vai ficar bem. sie werden Eles vão aufwachsen, crescer, eles vão aprender, eles vão se arrepender. We don't address it and deal with A it gente não fala sobre o assunto, a gente não lida com o legen den Finger in die assunto, Wunde. because we're nice people. porque nós somos pessoas legais. Whether or not we should, Bom, se a gente deveria ou não falar, isso aí é um outro Das assunto. ist eine andere Thematik. what is very interesting, O que é muito interessante the separation occurs. é que quando a Als diese separação Trennung dann ocorre, stattfand, The very first thing Elder Jeff Pippin just tells you a primeira als coisa diese Trennung que o stattfand, ancião ist Jeff ist diz, das Erste, was Jeff dir dann sagt, if we're going to disagree, ele diz, se nós formos entrar em um desacordo, ele diz isso de maneira sarcástica, de uma maneira retórica, about himself, sobre ele mesmo. he says, Ele well, diz, that means bem, dann então sagt er, isso na quer gut, das dizer bedeutet wohl, I'll have to go back to my Laodicean que eu vou ter que theology, voltar para a zu minha meiner teologia de Theologie von Laodiceia, zurückkehren my muss. Laodicean way of approaching the subject. minha abordagem meine laodiceana Art und Weise, an Dinge de heranzugehen. colocar esse assunto. It's true. Genau das ist wahr. E isso é Never verdade, left it. porque Weil ele er- nunca weil er sie saiu verlassen de hat. Laodiceia. Never left the comforts and the security Ele of nunca Laodicea. saiu do conforto e da segurança de Laodiceia. And you need to ask yourself, E você precisa perguntar a você mesmo, have you? a você mesmo, Sie você Are saiu? you still holding on to Laodicean concepts? Você Hältst ainda du noch está an se Konzepten segurando von Laodicea a fest, conceitos de Laodiceia, Blossomed yet and are visible. só que ainda não lediglich floresceu jetzt de uma noch nicht maneira aufgesprungen visível. sind und somit noch nicht sichtbar sind. Once the church goes into Laodicea Uma vez que a igreja entra em Laodiceia and we say e nós dizemos that we're half wrong and que half nós right, Wir sagen, estamos dass wir metade halb certo, metade Recht haben und errado, halb im Unrecht sind, that we don't have a subject or a message on que time, nós não temos um assunto sobre we have now tempo, accepted
Quer dizer que agora nós aceitamos Dann haben wir false theology, these essa false ideas, teologia falsa, Theologie, essa falsche ideia Vorstellungen. falsa. already Já God has set Deus- things in motion. ele já colocou Gott as hatte coisas bereits, assim Dinge in em Bewegung movimento. He'd already raised Hiram Edson here Ele já hat tinha der Hiram levantado Edson bereits Hiram Edson berufen ali em an diesem 1844, 6 years before. 6 Jahre anos 6 years later, antes. Und E 6 6 anos Jahre mais he's going to write tarde, that series on the 25 ele vai escrever Schreibt aquela seine série Abhandlung sobre 25-20. The message gets crushed. A mensagem ela é Botschaft wird esmagada. zermalmt. The message that was to open up time. A mensagem que iria abrir o assunto do tempo. And we wander in the wilderness E nós ficamos, caminhando no deserto por 126 anos, until a new generation arises. The fourth até que uma generation. nova Eine neue geração Generation, vem, die vierte a Generation quarta aufkommt. geração. And that's why E é por isso we are forced que nós to go to somos version 2 of forçados Daniel a ir para a Sind wir versão dazu 2 gezwungen, Auslegung Nummer de Daniel 2 von 11, Daniel verso 11, 40. It's important nehmen. for us to understand how we have come to this place. É importante entendermos como nós chegamos aqui. So you understand the logic, Então, para você entender a lógica, the history, a história, the prophecy a profecia of how this movement has been de created. como esse movimento foi criado. Who's done right, who's done Quem wrong. tem feito certo, quem tem feito o errado. This is not an attack upon any individual. Esse não é um ataque a qualquer indivíduo. This is an observation of prophecy. Isso é uma observação em relação à profecia. So we've got to a place Então, nós chegamos a um lugar where we're going to have this version onde nós vamos ter essa versão de Daniel 11:40 que lida com 2 tempos do fim. and that's going to be our introduction point E esse vai ser o nosso ponto introdutório to the creation of this movement. para a criação desse movimento. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, we give you praise and thanks. Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos. Bless us in the study and meditation of your word. Pedimos que o Senhor nos abençoe no estudo e na meditação de Tua Palavra. We also ask, Lord, for a special blessing upon the food we're to eat. Também pedimos uma bênção especial ao alimento que vamos comer. Be with us through these sacred hours. Esteja conosco durante essas horas sagradas. Help us not to forget you. Nos ajude para que não nos esqueçamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.